Capítulo 14. Dominada pela tristeza. Depois de ouvir muitas advertências do Sérgio, entrei em minha casa. Fui olhar meus irmãos que dormiam tranquilamente, suas roupas bem passadas, penduradas num cabide. Minha mãe cuidava de tudo, como sempre. Na sala descobri que havia um quadro com a minha foto. Eu sorria, foi o tempo mais feliz da minha vida. Ao lado do quadro, numa estante, um vaso com rosas brancas e uma folha de papel. Peguei a folha e comecei a ler. Era um pequeno poema, psicografado pela minha tia Alzira no centro onde trabalhava. Em breve estarei presente entre os viventes, sem me afastar de você. O amor não separa, une as almas em laços de luzes. Quando me deitar nesse corpo preparado, as estrelas me olhando, uma delas me falando de como você está. Viverei como num sonho, louco para acordar. Quero abrir os olhos e sentir seu cheiro, o seu olhar. Muitas e muitas histórias vou te contar. Quantas e quantas vezes viajei para esse lado de cá, ou fiquei à tua espera do outro lado de lá? Apesar de tantas saudades, maior é minha esperança de saber que vou voltar. Encontrá-la tão bonita, felizes vamos ficar. Minha amada, vida minha, voltei para buscar os frutos que são tão nossos. Quero lhe presentear o troféu da conquista de o ser encarnado. Até a volta, minha querida, procure se cuidar. Vou te amar por todo sempre, aqui e em qualquer lugar. Pelo espírito de Marcos. A data registrava 2 meses antes dele reencarnar. Então Marco tinha visitado o centro espírita e deixado algo para mim? Será que ele previu que eu também viria? Com cinismo, ouvi o Sérgio falando. Não, querida, ele deixou isso na esperança que você recebesse através de sua tia. Ele sonhou que ela pudesse ir até sua colônia, claro, assim que ela desencarnasse e lá declamasse o poema dele para você. Fui deslizando pela parede sem acreditar no que acabara de ouvir. Aquele poema falava das estrelas. Eu e Marcos combinamos que iríamos nos comunicar através das estrelas. Eu não tinha dúvidas, era uma mensagem dele para mim. Eu estraguei tudo, agora estava aprisionada num calabouço de trevas. Fiquei com medo do Sérgio, ele de fato estava em qualquer lugar. Fui incentivada por ele a ir até o quarto da minha mãe. Ela dormia, estava tão serena, parecia um anjo adormecido. Chame por ela. Assim que eu fiz, vi que o corpo da minha mãe estremeceu. Ela se virou de lado. Vai, vai, fale com ela, gritava Sérgio. Mãe, eu estou aqui, sou eu, Simone. Ela sentou-se na cama, passou a mão pela cabeça, olhou para os cantos, pegou um copo com água, bebeu e começou a rezar. Enquanto ela rezava, meu corpo doía, a minha voz não saía. Assim que ela terminou de rezar, tornei a chamar. Mãe, sou eu, Simone. Minha filha, você está aqui? Ela falou em voz alta. Sim, eu estou aqui. A senhora pode me ouvir? Meu Deus, estarei louca? Tive a impressão que ouvi a voz de Simone. Não, mãe, você não está louca, sou eu mesma. Eu preciso de você, mãe. Fique comigo. Ela começou a chorar. Vi que o cinturão em volta do seu corpo mudava de cor, ficava cinza. Sérgio me dizia: Ótimo, continue. Mãe, eu quero ficar aqui, me ajude. Sim, minha filha, eu vou ajudá-la, fique junto de mim. Ela passou o resto da noite sem fechar os olhos. Eu, intuindo o meu desejo, queria ficar ao lado dela, e queria mesmo. No outro dia cedo, ela se levantou com dor nas pernas. Foi até a cozinha, fez café, abriu a janela que dava para os fundos, olhou as estrelas e mentalizou o poema do Marcos. Meu Deus, será que é mesmo a Simone que esteve comigo? Ou será algum espírito zombeteiro? Ela mentalizava. Não, mãe, sou eu mesma. Soprei em seu ouvido. Ela ficou arrepiada. Nisto, meu irmão caçula entra, senta-se para tomar café, ela começa a chorar, contando o que estava sentindo.
Mãe, pelo amor de Deus, não dê ouvido a espíritos brincalhões. A senhora acha que depois de tanto tempo a Simone iria voltar para deixá-la triste? Ainda bem que amanhã é dia de irmos ao centro. Lá a senhora vai comentar isso com o nosso dirigente. Ele vai te orientar. Por favor, não fique mentalizando os sofredores aqui dentro da nossa casa. Eu não ia te contar, mas já que a senhora tocou no assunto, deixe-me falar. Ontem à noite, eu estava assistindo TV, senti uma presença negativa entrando na sala. Vinha se aproximando de mim, graças a Deus que mentalizei o nosso mentor, e vi quando o vulto negro sumia pela parede. Deve ser esse mesmo sofredor que usou o nome de minha irmã para brincar com seus sentimentos. Não dê ouvido, reze e peça ajuda aos nossos mentores. O que a senhora tem na perna? Tornou ele desconfiado, vendo que ela mancava. Não sei, filho. Por não dormir direito essa noite, acho que me virei muito na cama e devo ter dado um mau jeito. Não estou gostando disso. Vamos ao médico. De jeito nenhum, protestou minha mãe. Não é por causa de uma dorzinha na perna que você vai deixar de ir ao trabalho. Se eu não melhorar, te aviso, mas agora nem pensar. Meu irmão mais velho chegou e entrou na conversa. Mãe, pelo amor de Deus, não fique pensando besteiras. Eu quero que a senhora viva o suficiente para curtir seus netos. Eu tenho que ir ver a pintura do meu apartamento. O seu médico fica lá perto. A senhora vai comigo e com a Marina ao médico, nem que seja amarrada. Vá se arrumar, eu não tenho pressa. Vou esperar a Marina, vamos com o carro dela. Mas, Francisco, eu não tenho nada, protestou ela. Ótimo, graças a Deus. A gente não vai ao médico só quando está doente. Vamos antes de ficar, certo? Pode ir trabalhar tranquilo, Pedro. Eu vou levá-lo ao médico. Então me ligue, pediu Pedro. Quero saber o que diz o médico. E se precisar de alguma coisa, eu volto correndo. A senhora esqueça os trabalhos de casa. A empregada deve estar chegando. Vá se arrumar. Minha mãe saiu resmungando e eu a segui. Nisto ouvi a voz do Sérgio. Mara me esperava lá fora, saímos pela calçada. Passamos por algumas pessoas que quase esbarravam na gente. Mara comentou: O que deu em você, Simone? Anda desafiando o Sérgio? Ele me contou que você andou aprontando. Eu vou te avisar uma coisa: gosto muito de você, mas não vou me prejudicar por sua causa. Se você insistir em bancar a mocinha de nossa história, eu vou pedir ao Sérgio que coloque você para trabalhar com outra pessoa. Eu estou satisfeita em ter voltado. Sem esperar a resposta, ela continuou falando. Ontem mesmo já tive bons resultados. A sirigaita que tomou meu lugar começou a sentir na pele os efeitos da minha presença. Dormi agarrada com meu marido, ele pensa que sonhou comigo, mas não foi sonho. Eu o incentivei a falar meu nome em voz alta. Ele me obedeceu direitinho, foi super legal. A sujeita viu que ele estava excitado e me chamando, ela quase teve um infarte. Brigaram o resto da noite. Eu pedi a ele que falasse para ela o que sentia por mim. Ele repetiu bem seguro: Você sabe que a Mara foi e é a mulher da minha vida. O caminho foi aberto para mim. Achei ótimo ele não ter nenhuma religião. Isso me facilitou muito as coisas. Ele não reza e nem ela. Ah, minhas filhas estão lindas. A mais velha se casou e espera um nenê. A outra está fazendo faculdade, é secretária. Meu marido tem 2 filhos com a sirigaita. Vou arrancar ela da minha casa com as suas crias, você vai ver. Mara, eu estou arrependida de ter vindo. Há algum jeito de poder voltar? Perguntei desesperada. Ela gargalhou e, colocando as mãos na cintura, me alertou. Simone, você mesma leu o nosso contrato, querida. Fala logo se vai começar a aprontar, senão hoje mesmo quero me desligar de você. Não quero me prejudicar por sua causa. Pelo pouco que entendo, você pode voltar, mas será levada para um dos esconderijos do umbral, onde vai servir como escrava para muitos espíritos bem piores que o Sérgio. Então estamos perdidas, exclamei com tristeza. Encontramos o tal irmão da Cibele. Ele estava bebendo com outro colega. Mara falou baixinho.
Fica do lado de um que eu fico do lado do outro. Vamos começar a fazer o nosso trabalho. Logo mais, os dois estavam combinando para descobrirem quem era o namorado secreto de Cibele. Fomos procurar a esposa do Senhor Felipe. Mara chegou perto dela e soprou-lhe no ouvido. Você acha justo trabalhar como uma louca enquanto seu marido se diverte com outra? Ela balançou a cabeça e respondeu consigo mesma. O Felipe jamais teria coragem de fazer isso comigo. Mara tornou a sugerir. Não mesmo? Por que não começa a investigar? Enquanto você se mata de trabalhar, ele se diverte, sua boba. Nisto entrou Felipe. Estava bem vestido e perfumado. Abraçou a esposa dizendo: Mônica, não me espere para jantar. Hoje tem uma reunião com alguns empresários que estão prestes a fechar aquele negócio que você mesmo achou interessante. Ia até pedir para você me acompanhar, mas como sei que só vai ter homens, acho que você poderia se sentir deslocada. Sugestionada por Mara, ela olhou o marido de cima para baixo, sentiu seu perfume e perguntou: Onde será o encontro de vocês? Como não estava esperando por essa pergunta, ele se embaraçou um pouco antes de responder. Pedi a Cibele que reservasse o restaurante e você sabe como sou desligado. Nem perguntei onde será. Mara voltou. É mentira dele, vá atrás. A mulher ficou parada, olhando para ele com desconfiança. O que foi, Mônica? Perguntou o marido. Nada, Felipe. É que de repente me surgiu um pensamento. Que pensamento? Eu nunca me preocupei em saber se suas ausências são todas para tratar tão somente dos nossos negócios. Tomado de surpresa, ele protestou. Eu admito tudo, menos que você desconfie de mim. Calma, Felipe, ela conciliou. Não posso sentir ciúmes de você? Abraçando-a, ele garantiu. Você não tem motivo nenhum. Vai com Deus, disse Mônica. Desculpe minhas bobagens. Ainda bem que você reconhece que falou uma bobagem. Eu jamais lhe faria qualquer mal. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Não a deixo por mulher nenhuma do mundo. Mara se encheu de raiva e virou-se para mim, falando em voz alta. Viu, Simone, como os homens são falsos? Morra de amor pelo seu Marcos. Não vai demorar muito e você vai ter a oportunidade de ouvir ele fazendo juras de amor eterno para outra mulher. Vamos ver o que você vai sentir. Aquilo mexeu comigo, realmente. Felipe enganava a esposa, isso eu vi, e jurava amá-la mais que tudo na vida. A coitada se sentiu até culpada por ter insinuado uma desconfiança. Nosso trabalho foi iniciado, eu caí na real, não tinha como voltar e não podia cometer imprudências. O castigo do Sérgio era cruel. Voltei para casa no final da tarde, minha mãe estava encostada numa cadeira de balanço ouvindo uma música muito bonita. Sem chegar muito perto, sussurrei no ouvido dela. Mãe, sou eu, Simone, posso ficar aqui? Sem abrir os olhos, ela me respondeu. Esta casa é sua, minha filha. Fique comigo. Eu sei que você está aqui. Mãe, por favor, não vá mais ao centro espírita. Se a senhora for, eles vão me mandar embora e eu vou sofrer muito. Eu não vou mais no centro, filha. Quero que você fique comigo. Não vou comentar nem com seus irmãos, nem com Alzira, mas quero senti-la perto de mim. Simone, filha, se você estiver mesmo aqui, me dê um sinal. Eu tentei derrubar alguma coisa, apagar a luz e nada. Ouvi a voz do Sérgio perto de mim. Faz ela lembrar-se de como você foi e como morreu. Vi minha mãe se contorcer de dor enquanto as lágrimas desciam pelo rosto. Com a mão no coração, ela murmurava meu nome baixinho. O círculo azul em volta dela ficou cinza escuro. Aproximei-me dela devagar, coloquei uma mão e depois a outra. Abracei-a, beijei-a, ela sorriu. Sinto minha filha novamente perto de mim. Meu irmão chegou e chamou a atenção dela. Isso é hora da senhora estar ainda de pé? Por isso que fica com dor nas pernas. Vai para o quarto, mãe. Vai descansar na sua cama. Eu soprei no ouvido dela para que falasse.
Que falta faz minha filha? Meu irmão ficou calado, olhando para ela, enquanto isso ela se afastou sem dar o beijo de boa noite, que nunca deixou de dar. No outro dia cedo eu pedi: Mãe, eu estou cansada, ainda é cedo, vamos ficar um pouco mais na cama? Não vá fazer café para eles, deixe que eles se virem. Meus irmãos se levantaram e foram correndo ao quarto de minha mãe, colocar a mão na testa dela, pareciam assustados. Mãe, a senhora está bem? Perguntou Francisco. Estou, filho. Acho que aquele remédio me deu muito sono. Perdi a hora e nem fiz o café de vocês. Não se levante, eu vou esperar o Pedro tomar banho. Enquanto isso, eu faço o café. Ela fez menção de levantar-se, puxei seu braço e insisti. Fique, mãe, deixe que ele faça o nosso café. O cheiro do café me animou a levantar. Saí atrás da minha mãe, fomos até a cozinha. Francisco colocou as xícaras. E eu falei alto. E a minha? Pedro, que acabava de se arrumar, gritou lá do quarto. Alguém me chamou? Só se foi do além, brincou Francisco. Pedro sentou-se à mesa e comentou. Ainda bem que hoje é sexta-feira. Vou ao centro. Ando ouvindo vozes e vendo vultos. Não estou gostando disso. Mãe, lá pelas 18 horas eu venho só tomar um banho, trocar de roupa e nós vamos ao centro. Tudo bem? Ela respondeu sem muita convicção. Tudo bem. Mara me chamava no portão aos gritos. Vamos, Simone. Passamos por uma senhora com um bebê de seus 8 meses no colo, uma criança linda. Sorri para ela. A criança agarrou-se ao pescoço da mãe gritando. A mãe ficou assustada, olhou se algum inseto havia picado o bebê. Mara, como está a minha aparência? Bem, para ser franca, você precisa receber umas energias boas e de pessoas jovens. Está começando a aparecer manchas em todo o seu corpo. Isso é um sinal que as coisas não estão bem. Faça como eu. Suguei toda a energia da sirigaita. Hoje ela está de cama. Primeiro deixei o estômago dela em frangalhos, depois dor de cabeça e saí deixando ela com febre. Eu estou ótima. Gostou do meu novo visual? É assim que você deve proceder para sobreviver, acrescentou. Ela estava vestida com um suéter azul claro e uma calça jeans bem justa. Calçava botas de couro e estava toda maquiada. O irmão da Cibele já havia descoberto o romance dela. Agora estava indo a uma delegacia de polícia registrar queixa contra Felipe. Tudo estava dando certo. Entrei em casa devagar. Ouvi minha tia Alzira falando para minha mãe. Ore pela sua filha. Envie a ela pensamentos de amor, não envie sentimentos de dor e sofrimento. Ame sua filha, sinta saudades, sim, mas não fique chamando por ela. Eu aconselho você a falar com o nosso instrutor espiritual. Ele pode te orientar melhor. Você não vai levar um casaco? Pode esfriar na volta, aconselhou tia Alzira. Tem razão, vou ao quarto pegar um. Corri por fora e entrei no quarto antes dela. Soprei de longe. Mãe, estou aqui. Ela olhou para os lados e ficou toda arrepiada. Simone? Chamou-me em pensamento. Estou aqui, mãe. Fique comigo, não me deixe só. Ela pegou uma blusa e antes de sair do quarto me respondeu mentalmente. Fique aí me esperando, volto já. Pedro e tia Alzira já estavam de pé, esperando por ela, aí eu sugeri. Coloque a mão na barriga, você está com dor. Ela chegou na sala com as 2 mãos sobre o ventre. Alzira, Pedro, aquele remédio mexeu com meu intestino, estou com cólicas. Vocês vão e rezem por mim, vou fazer um chá de cidreira, é melhor não sair de casa. Pedro protestou, alegando que ficaria também, não iria deixá-la sozinha. Ele chamou um táxi e colocou tia Alzira, prometendo ir buscá-la no fim dos trabalhos. Sérgio apareceu sorrindo e me elogiou. Estou gostando do seu trabalho, é assim que deve proceder. Hoje você puxou 2 ovelhas do Campo Verde. Vá curtir sua mãe. Ah, o trabalho de vocês em relação ao Felipe está beleza.
Mulher é mulher. Você e Mara saíram-se como duas verdadeiras peritas no assunto. Daqui a 3 dias, Felipão estará na rua. Em pouco tempo, entre nós. Tchau, Simone. Desapareceu antes que eu pudesse falar nada. Capítulo 15. Obsessão. A cada dia eu sugestionava mais minha mãe. Fiz com que ela não desse tanta atenção aos meus irmãos como eles estavam acostumados. Dizia para mim mesma: eu não tive seu amor, agora quero só para mim. Ela deixou de ir ao centro espírita e aos poucos convenceu o meu irmão caçula, que era um frequentador assíduo, a não ir também. Fiz com que minha mãe se afastasse da tia Alzira. Um dia encontrei Silvia por acaso, estava acompanhando minha mãe no shopping. Ela estava completamente diferente, engordou, parecia outra pessoa. Notei várias cicatrizes em seus braços e no rosto também. Logo entendi que foi o maldito incêndio. Ela convidou minha mãe para ir com ela numa tal igreja. Arrastei minha mãe e prometi a mim mesma que não queria mais ver a Silvia. Passou-se mais de um ano, eu e a Mara já tínhamos feito muito estrago na vida de muitas pessoas. Aprendi a beber e a fumar, passava toda a minha ira para cima de minha mãe, que deu para brigar e ofender meus irmãos. Não queria saber da netinha que nasceu. Meus irmãos choravam, não podiam compreender como uma pessoa podia mudar de uma hora para outra. Mara, satisfeita, me contava toda orgulhosa que havia separado o marido da sirigaita, como ela a chamava. Ele agora pertencia apenas a ela. Fiquei sabendo da morte da tia Alzira. Deu-me um aperto no coração, ela foi tão boa comigo. Por certo, iria se encontrar com o monge Uziel e ficar sabendo que eu despenquei. O Sérgio me chamou um dia e propôs: vou te levar para ver o seu querido Marcos. Quer ir? Eu vim até aqui por ele. Não pedi isso antes porque tive medo de ser mal compreendida. Amanhã eu vou te levar lá, ele confirmou. Entramos num condomínio fechado, fomos até uma quadra, alguns garotos jogavam bola. Sérgio me disse maldosamente: olha no meio desses garotos e repare se tem algum parecido com o Marcos. Olhei todos os rostos, nada parecido. Nenhum deles me lembrava o Marcos. De repente, um garoto loiro de olhos verdes, sorriso bonito, me acenou. Os outros caíram em cima dele rindo. Sempre galante, zombou Sérgio. Olhei para o meu lado, havia uma menina linda olhando para ele. Aquele garoto é o Marcos. Meu coração disparou. Encontrei o amor da minha vida. Iria lutar por ele até o fim. Agora que já sabe quem é ele e onde encontrá-lo, tudo vai depender de você estar pertinho dele. Se fizer o seu trabalho certinho, terá tudo o que quiser do Cláudio e de mim, ele prometeu. Senhor Sérgio, eu tenho procurado fazer tudo o que vocês me pedem. Estou falhando em alguma coisa? Não, absolutamente não. Depois que você criou o juízo, tem nos ajudado muito. Vamos embora que o Cláudio está nos esperando. Tenho um novo serviço para você e a Mara. Vocês duas merecem o título de rainhas das separações. Aquele casal que o Cláudio tinha aceitado fazer o serviço parecia que ia dar mais trabalho. Vocês foram lá e em pouco tempo fizeram os dois irem cada um para o seu lado. Um dia, enquanto esperávamos por um rapaz do qual estávamos incumbidas de certo trabalho, comentei com a Mara o seguinte: você já pensou que quando seu marido e filhas, minha mãe e o Marcos desencarnarem, nós poderemos perder o contato com eles? O que será de nossas vidas? Você já pensou, Mara? Já pensei nisto, sim. Quando esse dia chegar, decidirei o que fazer da minha vida. Enquanto isso não acontecer, vamos procurar viver bem por aqui e aproveitar tudo o que tivermos direito. Eu tenho vivido muitíssimo bem, e você? Não tenho do que me queixar. Tenho acompanhado o Marcos, ele é lindo, e estou vivendo com a minha mãe muito bem. Procurava não pensar mais na colônia, sugava das pessoas as energias das quais precisava para me manter. Não volitava mais, nem sonhava. Sentia-me uma pessoa igual aos encarnados, só não podia ser vista e com uma vantagem: não era cobrada do que eu fazia uso.
Eu passei a ajudar o Marcos a ganhar os jogos, ser o primeiro nas provas e empurrava qualquer pessoa que atravessasse no caminho dele. Ele se tornou um garoto orgulhoso e perverso. Foi assim que eu vi os professores dele comentando um dia entre elas. Pensei comigo, inveja pura. Marcos estava um rapaz alto, bonito e muito vaidoso. As garotas davam em cima dele e eu não permitia que ele se interessasse por nenhuma delas. Sugava uma por uma, ele era meu e de mais ninguém. Minha mãe estava doente, quase não andava mais, só andava com o auxílio de uma bengala. Eu a animava para andar até o jardim e ir tomar sol. Quando ela tossia, eu levantava a cabeça dela. Tinha muito cuidado com minha mãe, não permitia que ninguém a maltratasse. Queria sua atenção só para mim. Ela passava o dia conversando comigo em voz alta. As pessoas entreolhavam-se pensando que ela estava louca. Fiquei uns dias fora, estava acompanhando Marcos, que se preparava para entrar na faculdade de medicina. Mara me chamou dizendo que era uma emergência. Minha mãe sofreu um derrame. Por mais que eu tentasse reanimá-la, ela não voltava. Soprava em seu ouvido meu nome, ela não dava sinal de vida. Fiquei desesperada. Minha mãe estava morrendo, partiria para onde? Seria outra separação e só Deus saberia se iríamos nos ver outra vez. Fiquei muito mal. Desde a minha chegada em terra, nunca tinha tido febre. Agora estava ali sem forças para me levantar e ardendo em febre. Mara entrou no quarto do hospital acompanhada pelo Sérgio. Ele me apanhou nos braços e levaram-me até uma casa desconhecida. Mara trouxe duas moças para olharem a casa que estava à venda. Ela começou a sugar uma delas e jogar em cima de mim algo que me deu forças para abrir os olhos. A moça que foi sugada sentiu-se mal. Não caiu no chão, porque se sentou na cama. Senti-me melhor. Sérgio tocou no meu braço e ordenou: Você vai ficar com a Mara, não pode mais voltar ao hospital. Mas Sérgio, minha mãe está lá internada, gritei. Eu lhe trago notícias. Hoje você vai ficar aqui. Mara, cuide dela. Pode ir tranquilo, Sérgio. Eu prometo que ela não sairá daqui sem mim, frisou Mara. No outro dia, Sérgio entrou e me disse sério: Simone, sua mãe morreu. Nada podemos fazer. Fiquei de longe observando o desenlace do corpo. Um monge e uma moça alta, loira e muito bonita levaram sua mãe. Pela aparência dos tais, ela deve ter ido para uma das lindas colônias espalhadas por aí, igual a que você deixou. Agora, minha cara, você tem outro objetivo na Terra: lutar para não deixar o seu Marcos voltar para aquela colônia onde ele pensa encontrá-la. Trata de trabalhar, a fim de tê-lo conosco, assim ficarão juntos para sempre. Fiquei imaginando e revendo o rosto sereno do monge Uziel, o marido de minha mãe, a beleza angelical de Camila. Então ela veio buscar a minha mãe. Que pena não poder ter visto os dois. O Sérgio continuou a falar. Pelo menos você sabe para onde foi sua mãe. Acho que isso é um consolo. Eu nunca tive notícias da minha, ele confessou. Eu não quero voltar para aquela casa, pedi ao Sérgio. Tudo bem, agora vai ficar hospedada na casa do Marcos, sem deixar de cumprir suas obrigações, certo? Passei a acompanhar e a sugerir ao Marcos muitas coisas. Ele se destacou como médico, mas eu não permitia nenhuma ligação amorosa com mulher nenhuma. Toda mulher que ele levava para a cama era somente para me emprestar suas energias sexuais. Nenhum sentimento ficava daqueles encontros. Ele não se encontrava com ninguém. Sua vida era trabalho e estudo. Era considerado um homem frio e calculista pelos demais colegas. Maria Eugênia, uma linda moça inteligente e de boa família, apaixonou-se por ele, eu passei a odiá-la. Comentava com a Mara sobre a presença dela em nossas vidas. A Mara até me ajudou muitas vezes a tirá-la do lado do Marcos. Ela era insistente e frequentava um centro espírita. Não dava para chegar perto dela. Numa noite quente, Marcos saiu para uma reunião com outros médicos. No meio deles estava Maria Eugênia acompanhando o pai. Tentei me aproximar dela. Ela sentou-se ao lado do Marcos e o cobria com uma luz azulada, e eu não conseguia contatá-lo.
Chamei por Mara, ela veio correndo. Nós duas não conseguíamos desviar o Marcos e Maria Eugênia, que aos poucos despertava nele sentimentos que me faziam odiá-la. Os dois saíram de mãos dadas, beijaram-se e eu vi nitidamente quando ele lhe disse: Eu estive cego esse tempo todo, como não percebi quanto amo você? Prometo que vou recompensá-la por todo esse tempo que a fiz sofrer. Se você aceitar, o meu pedido quero fazer neste final de semana e não vejo motivos para adiarmos o nosso casamento. Amo você, quero-a perto de mim. Por favor, Mara, chame o Sérgio para nos ajudar. Eu gritava entre lágrimas. Meu corpo parecia encolher. Notei manchas escuras nos meus braços, senti náuseas. Sérgio chegou e observou de longe. Puxando Mara pelo braço, convidou-nos. Vamos sair daqui. Esta moça tem uma proteção muito grande com ela. Do mesmo jeito que nós transferimos energias uns para os outros, ela também transmite aos outros a energia dos seres da luz maior. No momento não podemos fazer nada. O melhor que temos a fazer é cair fora, antes de sofrermos um ataque da patrulha que sempre ronda por aqui. Fui levada pelos dois, sentia-me arrasada, destruída. Aquela Maria Eugênia haveria de me pagar caro. Ela não ia se casar com meu Marcos, não ia mesmo. Eu não havia deixado tudo para trás para perder o que mais amava em minha vida. Nos dias seguintes, eu, Mara e até mesmo Sérgio e o Cláudio tentamos interferir entre os dois, mas não conseguíamos chegar perto de nenhum deles. Mesmo longe de Marcos, ela o cercava de luz. Ele passou a frequentar o tal centro espírita junto com ela, e as coisas se tornavam difíceis. Marcos era uma obsessão na minha vida. Larguei tudo por ele e agora estava ali perdendo mais uma vez. Pouco me importava o que pudesse me acontecer, queria Marcos de qualquer jeito. Fiz alguns tratados com os outros seres bem mais perversos que o Sérgio. Nada consegui, a não ser punição em cima de punição do Sérgio e do Cláudio. De longe assisti ao casamento de Marcos com Maria Eugênia. Mara me animava, comentando: Quem sabe se hoje eles bebem e nós aproveitamos a oportunidade? Seguimos o casal, que iria embarcar de avião para outro país. Estávamos no aeroporto, cercando-os de longe. Maria Eugênia fez uma prece e essa oração bloqueou a nossa caminhada. Ficamos como presas em terra. Não voltávamos mais, caí em desespero, vendo os dois se encaminharem para o avião. Perdemos o contato com eles. Quase um mês depois, eles chegaram de volta. Eu estava num estado deplorável, meus cabelos sujos e embaraçados, minhas roupas sujas e rasgadas, manchas e coceiras no corpo todo, não tinha mais forças para sugar ninguém, só me alimentava dos restos da Mara. O Sérgio não me dava mais nenhum trabalho com pessoas importantes, só me mandava para os botecos. Só avistava o Marcos de longe. Quanto mais minha raiva crescia, mais eu ficava fraca. Via Maria Eugênia com um barrigão imenso, Marcos acariciando seu ventre. Avancei em direção aos dois, fui jogada para trás com uma violência tão grande que perdi as poucas forças que ainda me restavam. O Sérgio me despediu do grupo, pois não precisava mais de mim. Avisou-me que eu poderia incorporar-me a outra organização, que com eles não daria mais certo. Enquanto eu implorava para que ele me desse amparo, ele ria com cinismo, dizendo que eu nem prestava no céu, nem no inferno, e nem em qualquer outro lugar. Mara não podia mais me dar abrigo ou iria se arruinar também. Ela me disse num dia em que me viu caída na rua: Eu não posso mais te ajudar. Sérgio me proibiu de falar com você. Tanto que te pedi para não trair o Sérgio, você foi se envolver com aquele povo inimigo dele. Veja o que deu. Está sozinha e eu não posso me prejudicar por você. Veja se eles te aceitam, eu nada mais posso fazer. O Sérgio me ameaçou caso lhe dê abrigo. Não fui aceita em nenhuma organização, o meu estado era péssimo. Passei a andar pelas ruas mendigando, bebi e comi o que colhia pelo chão. Meu corpo virou uma ferida só, um cheiro horrível se desprendia de mim. Ainda tentei várias vezes me aproximar da Mara e dos outros.
O Sérgio e o Cláudio mandavam me expulsar de perto deles. Ninguém mais queria saber de mim. Fui atrás dos meus irmãos, eles tinham retornado ao centro espírita e em volta deles havia um cinturão de luz. Fiquei de longe olhando para eles. Pareciam felizes, estavam casados, tinham suas esposas e filhos lindos e saudáveis. Não me restou mais ninguém em terra que pudesse me ajudar. Lembrava-me da minha mãe. Certamente estava bem em alguma colônia de luz. Talvez estivesse ao lado do meu pai e quem sabe esquecera até de mim. Eu é que fui tola em ter largado tudo, acreditando que estaria em segurança na terra. Fui perdendo a noção do tempo, fui ficando cega e surda, quase não enxergava mais nada. Não podia mais caminhar, só conseguia me arrastar. Muitas e muitas vezes era chutada por outros espíritos sujos e bêbados. Fui arrastada para dentro de um túnel escuro, ali fiquei sozinha e abandonada. Estava queimando em febre, a minha boca seca, meu corpo em chagas, doía muito. Comecei a me lembrar do rosto e do carinho de tia Alzira, de pai José, da minha mãe, da minha amiga Thais, de Camila, de meus pais adotivos, seu Carlos e o monge Uziel. Comecei a rememorar um rosto lindo de um jovem sorrindo para mim. Lembrei-me da colônia, das estrelas, do poema que Marcos escreveu para mim, da minha alegria em mudar-me para a cidade grande, do incêndio. Foi naquele incêndio que desencarnei. Fisicamente eu estava morta, embora a dor maior eu estivesse sentindo naquele momento. Recordei-me de minha fuga para a terra, de todo o mal que ajudei a fazer contra pessoas inocentes. Relembrando-me das mensagens do pai José, comecei a rezar em voz alta. Tive forças para falar em Deus e implorar perdão. Ó Senhor, perdão pelos meus pecados, tenha misericórdia de mim, mestre José. Monge Uziel, tenha pena de mim. Camila, tia Alzira, ajude-me, tia. Mãe, eu estou aqui, peça a Deus por mim. Marcos, onde você está? Perdoe-me, Marcos, perdoe-me, Marcos. Não sei quanto tempo fiquei ali entre a consciência e a inconsciência. Às vezes tinha a impressão de que estava tendo um pesadelo, outras vezes caía na real. Já não sentia mais o meu corpo, apenas o meu subconsciente funcionava. Nesse estado, vi duas mãos suspendendo-me do chão, não pude enxergar os rostos, mas vi dois enfermeiros colocando-me numa maca. Ouvi uma voz que me parecia muito familiar pedindo: por favor, cuidado com ela, está muito debilitada. Fique tranquila, doutora Camila, nós vamos cuidar bem dela. As vozes pareciam vir de tão longe, aquele nome soava tão bonito. Quem era Camila e quem seria eu? Não me lembrava de mim mesma, nem do que estava fazendo ali. Capítulo 16. Recuperando a consciência. Abri e fechei os olhos devagar. Uma sensação de paz invadia meu coração. Ouvi uma música suave que me fazia lembrar algo bom. Senti-me amada e protegida. Aquele quarto não me era desconhecido. A cortina estava entreaberta e pude ver os primeiros raios do sol penetrando lá dentro. O céu azul e um perfume de flores saudavam o despertar. Onde eu estava? Quem era eu? Enquanto tentava me lembrar de mim mesma, vi entrando uma moça alta, loira e muito bonita, mas parecia um anjo que gente. Aproximou-se de mim e rindo falou: Bom dia, Simone. Então eu me chamava Simone? E onde será que eu estava? Minha cabeça ainda doía um pouco. Eu me chamo Camila, apressou-se ela em se apresentar. Estou aqui para ajudá-la. Sente-se bem? Quer um pouco de água? Aceito, obrigado, doutora. Bebendo um pouco da água que tinha um sabor agradável, perguntei: Doutora, eu não me lembro de onde vim e nem quem sou, ou o que estou fazendo aqui. Bem, Simone, você é uma pessoa muito querida. Todos nós aqui desejamos que você se recupere o mais rápido possível. Chegou aqui bem doentinha, mas olhe só que fortaleza é você. Recuperar-se de um acidente é sempre doloroso, mas Deus nos dá forças e vencemos sempre. Olhe só para você. Você foi socorrida pela equipe do Dr. José já faz algum tempo.
Aqui é um hospital? Indaguei, olhando para o quarto aconchegante. É uma espécie de casa de repouso, para os doentes convalescentes se restabelecerem com tranquilidade. Temos toda a estrutura de um moderno hospital, equipes especializadas, laboratórios. A senhora é minha médica? Sou uma entre vários. Você tem outro médico além de mim, é o Dr. Marcos. Ele é muito competente e fez muito progresso no seu caso. Tentava raciocinar como cheguei ali, o que havia acontecido, de onde teria vindo, mas a minha cabeça parecia estar vazia, embora me sentisse muito bem. Hoje é dia de visita. Há muita gente aí fazendo fila querendo vê-la, avisou sorrindo a doutora Camila. Viu como é bom ser importante? Acrescentou. Eu sou importante? Claro, você é muito importante para Deus e para nós. Vamos lá. Você vai se arrumar e ficar bonita para receber as pessoas que a amam? Assenti com a cabeça. Ainda estava embaraçada e não me lembrava de nada. Ela me ajudou a levantar, fui ao toalete, tomei um banho que me deixou leve e muito relaxada. Vesti uma roupa leve e confortável. Pentei os cabelos e olhei-me no espelho. Era como se estivesse olhando para alguém que nunca tinha visto antes. Você está linda, Simone. Sente-se aqui nessa poltrona que eu vou pedir para as visitas entrarem, anunciou a doutora. Posso fazer uma pergunta para a senhora, doutora Camila? Primeiro de tudo, Simone, você deve parar com essa história de doutora e de senhora. Pode fazer todas as perguntas que desejar. Essas pessoas que estão aí fora, elas me conhecem? Naturalmente que sim. Você vai recebê-los e, se não se lembrar deles, não se preocupe. A nossa memória é um cofre fechado. Na hora que abrimos, encontramos muitas coisas que precisamos lembrar. O tempo é o nosso maior amigo. Ele vai se encarregar de cuidar disso para você. A porta se abriu, as pessoas começaram a entrar. Uma senhora bondosa e muito simpática se apresentou como Alzira. Entrou me abraçando com lágrimas nos olhos. Oh, filha, como estou feliz em poder vê-la assim, tão bem. Ao lado dela, outra senhora, com os olhos marejados, me abraçou em silêncio. Dona Alzira me disse que foram cunhadas em terra. Um monge vestido em sua linda indumentária me olhava, bondosamente tomou minhas mãos e beijou-as. Dona Alzira, que fazia as apresentações, disse-me que o monge era seu irmão. Entrou um casal simpático, a mulher com um ramalhete de rosas nas mãos, o senhor sorridente com uma cesta cheia de maçãs vermelhas e suculentas. Ele adiantou: colhi da macieira perto de uma cachoeira maravilhosa. Eu sou Manuel e estou muito feliz em vê-la. Uma moça de nome Thaís alisava o meu cabelo e falava: ó, Simone, que bom tê-la conosco. Seja bem-vinda, minha irmã. Como Deus é maravilhoso. Senti tanto a sua falta. Um senhor de nome Carlos apertava as minhas mãos. Estava emocionado, chorava. Orou a Deus em agradecimento e ouvi quando ele pedia: ó Senhor, assim como nos trouxe esta ovelha, ajudai-nos a encontrar Mara. Outras pessoas foram falando seus nomes. Com algumas eu tive a impressão de que já havia estado. Por exemplo, Dona Alzira, a cunhada, o monge, seu Carlos e aquele casal simpático. Nesse ínterim, entrou um médico. Corei quando ele me olhou nos olhos. Aproximando-se de mim, perguntou-me: como está se sentindo esta moça bonita? Fiquei sem fala, a voz não saiu. Aquele rosto não me era desconhecido, só não me recordava de onde eu o conhecia. Meu coração disparou, foi uma sensação forte. Você não imagina, Simone, como fico feliz em vê-la assim, disse ele, apertando as minhas mãos. Foi quando Camila esclareceu. Simone, esse é o Dr. Marcos, de quem lhe falei há pouco. Obrigada, Dr. Marcos, eu agradeci encabulada. Camila, o que você acha da Simone deixar esse quarto e ficar com você em seu apartamento? Nas boas condições em que ela se encontra, acho que é a melhor coisa. Para ela e para mim, é claro. Sorriu o doutor e continuou. Vejo que todos querem felicitar a Simone. Fiquem à vontade. Passei aqui para ver se estava tudo bem com ela.
Nós nos falaremos depois, Camila, avisou o doutor, saindo do quarto. Eu ainda podia sentir o calor de suas mãos entre as minhas. Aos poucos, as pessoas foram se despedindo, todos prometendo voltar. Ficamos apenas eu e a Camila. Ela me disse animada. Daqui a pouco vamos sair. Você ouviu que o Dr. Marcos sugeriu alta para você? Pegando-me pela mão, Camila levou-me até a janela. Vem até aqui, Simone, e olhe lá embaixo. Havia um jardim em formato de estrelas coloridas. Ele se movimentava, eu achei que já havia lido alguma coisa assim. Não conseguia me recordar direito. Descemos até o salão principal, havia muitos jovens que falavam de assuntos variados. O Dr. Marcos estava entre eles. Assim que nos viu, pediu licença e aproximou-se de nós. Abraçou e beijou Camila no rosto, fiquei sem jeito. Todos os rapazes olhavam para Camila com respeito e admiração. De fato, ela era linda e havia algo nela que era especial. Senti uma ponta de ciúmes. Marcos me apresentou ao pessoal. O médico de cabelos grisalhos apertou minha mão. Bem-vinda, Simone. Enfim conosco. Doutor Gaspar, amanhã Simone vai ao seu laboratório fazer os últimos exames, só para ficarmos tranquilos, adiantou o Dr. Marcos. Ótimo, estarei esperando. Ah, Camila, estou precisando de uma assistente. Luísa foi transferida para ocupar o seu lugar e, pelo visto, você vai ter muito o que fazer por aqui. Prepare uma assistente para me ajudar. Que tal ir pensando em preparar a Simone? Sugeriu o Dr. Gaspar. Fomos até o jardim, era maravilhoso. Sentamos num banco, de repente parecia estar no céu, no meio das estrelas coloridas. O jardim girava, girava entre as estrelas. Fixei os olhos em cada uma delas. Aos poucos fui me lembrando de quem era, de onde vim, e chorando de emoção, agradeci a Deus pela grande oportunidade que Ele estava me dando outra vez. Recobrei minhas forças e compreendi que Deus dá muitas chances a todos nós. Somos nós que às vezes jogamos essas chances para o alto, principalmente quando não queremos enxergar as nossas próprias verdades. Sabia também que foi o amor de todas aquelas almas iluminadas que me trouxe a vida de volta. Ajudada por meus familiares e amigos, identificando todos eles, passei a recobrar a memória e minha consciência espiritual aflorava a cada dia. Voltei a estudar e de fato tornei-me assistente do Dr. Gaspar. Aos poucos, fui readquirindo o que havia construído de bom em minha trajetória espiritual. Os meus tombos foram muitos, mas com a ajuda dos meus familiares e amigos consegui chegar no final da minha longa jornada. Desliguei-me das minhas obsessões referentes às da matéria. Readquiri minhas forças, compreendi a importância de minha própria existência, entendi por que Deus é amor. Como voluntária da colônia, recebia folgas como bônus espirituais. Ao lado do Marcos, comecei a fazer maratonas pelas colônias onde moravam amigos e familiares. Todos eles contribuíram comigo. Foi graças a eles que me levantei outra vez no mundo da luz. À noite, sentados no Jardim das Estrelas Coloridas, fazíamos as contas desde a minha chegada na colônia. Já se havia passado muitos anos. Construímos muitas coisas, resgatamos familiares, amparávamos outros que desceram em missões. Só tínhamos motivos para agradecer a Deus. Entre tantas vitórias conquistadas estavam a Mara, o Sérgio, o Cláudio e outros irmãos que haviam despencado junto comigo. Alguns se preparavam para retornar à Terra. Havia muita coisa ainda para serem reajustadas, mas todos estavam animados. Eu, consciente e reajustada comigo mesma, assumi as tarefas espirituais iniciadas por eles. Eu iria ficar nas esferas de resgates até a volta deles. Esperaria pelo retorno do Marcos, pois suas visitas espirituais eram nas horas em que seu corpo físico descansava. Ele ainda estava preso ao corpo físico em terra, embora trabalhasse nas esferas espirituais praticamente todos os dias. Estaria aguardando por Mara, que foi com o propósito de voltar em breve. Se ela conseguisse terminar suas tarefas terrenas, voltaria direto para a nossa base.
Continuava recebendo o apoio dos nossos familiares e amigos. Estávamos confiantes. Marcos pedia que eu me comunicasse com ele através da nossa estrela. Na sua volta, se tudo corresse bem, ficaríamos juntos para sempre, trabalhando como voluntários, fazendo um intercâmbio entre a nossa colônia e a Terra. Quando estamos seguros em quem somos e do que desejamos, o tempo é um consolo para a alma. Já não conto os dias e nem as horas, apenas me alegro cada dia, pois sei que está mais perto de alcançar todos os meus objetivos. Até a ocasião em que fui agraciada com aquela chegada gloriosa entre a multidão recém-chegada da terra, era Mara. Chorei como uma criança quando avistei entre os recém-chegados a minha amiga Mara. Nós nos abraçamos e choramos juntas. Desta vez o nosso choro era de alegria. Mara, de fato, é minha grande amiga e companheira de trabalho. Ainda hoje, quando terminamos nossas tarefas e estamos a sós, ficamos sentadas olhando para o céu, agradecendo as bênçãos que recebemos de Deus. Com a ajuda de Marcos, construí com as bênçãos de Deus um lar espiritual, onde recebemos nossos irmãos para darmos os primeiros socorros. Marcos é a força que me impulsiona para a vida. O espírito bondoso jamais perde a sua capacidade. Ele está encarnado, porém nunca se desligou da nossa colônia. É para lá que ele corre enquanto seu corpo físico descansa. Camila, nossa linda mãe espiritual, é um anjo que ilumina muitas esferas. Meus muitos pais que me acolheram em passagens à terra como filha carnal foram de suma importância na minha caminhada. Marcos, meu eterno amor, será por todo sempre a luz que não pode se apagar em minha vida. Ele é meu companheiro espiritual. Todos nós temos uma alma que nos complementa. Deus não nos fez solitários, fomos feitos para amar uns aos outros. Muitas pessoas que vivem solitárias em terra têm seus amores esperando de braços abertos em algum lugar. Eis o porquê de lutarmos para não nos desviarmos de nossas tarefas. Quanto mais cedo terminarmos o nosso trabalho, mais cedo voltaremos para casa. E como é maravilhoso voltar aos braços de quem nos ama. Eu venci. Consegui voltar para casa e refazer a minha vida ao lado de muitas almas a quem amo. Hoje, amparada e consciente dos meus deveres, recebo incentivo e aconselho as pessoas a terem paciência e saberem esperar pelo dia de amanhã, sem, no entanto, se preocupar em desempenhar bem o seu papel no presente. Lutem, meus caros irmãos, pelo seu dia de hoje, mas saibam esperar pelo porvir com humildade, fé, amor e compreensão. Jamais se sintam vítima de outros irmãos. Andamos exatamente pelos caminhos que escolhemos. Tenham força e confiança. Enquanto vocês estão lutando no plano carnal, nós lutamos por vocês no plano espiritual. Não permitam que o medo e a ansiedade afastem vocês dos caminhos da casa do Pai. Assim como fui agraciada com um novo amanhecer, um novo despertar, tendo recebido uma nova chance, envio uma das orações que recito sempre que amanhece, em agradecimento ao Mestre por ele nos permitir tantas maravilhas. Orem com fé, meus irmãos. Jesus está sempre nos dando um novo amanhecer, um novo despertar. Não procurem por Deus em outros lugares a não ser, em primeiro lugar, dentro de vocês. Oração do amanhecer. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo meu despertar ao canto dos pássaros, aqueles que estão nascendo com esse dia, e eu os louvo em teu nome. Obrigado, Senhor, pelo perfume das rosas, pelo desabrochar da vida que está nascendo com esse dia, e eu os louvo em teu nome. Obrigado, Senhor, pela aurora que clareia os mares e as montanhas, pelos raios que iluminam os navegadores e os pastores. E eu agradeço, Senhor, em nome dos meus irmãos que continuam adormecidos, neste dia que amanhece. Obrigado, Senhor, pelo teto que me protege, pelo leito em que me encontro e pela certeza de não estar só nesse dia que amanhece. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso sorrir ou chorar em tua companhia. Obrigado, Senhor, por me lembrar dos meus sonhos e deveres nesse dia que amanhece. Obrigado, Senhor, por fazer morada em meu coração e se dizer inquilino da minha alma.
Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebi, tantas mãos que se unem, abençoando este novo amanhecer. Obrigado, Mestre, pelas lições que recebi neste amanhecer. Louvo Deus em teu nome, louvo o amanhecer do dia, louvo a Virgem Maria, louvo os santos e os anjos, louvo a luz dos nossos guias. Bendito sejas por todo sempre. Permita-me, Senhor, louvar os primeiros raios de luz deste amanhecer. Em todo amanhecer quero estar contigo. Obrigado, Senhor, Filho de Deus poderoso, esta alma que te agradece implora, não me deixes andar só. Bom dia, Jesus. Sou muito feliz por ser sempre o Senhor a primeira pessoa que encontro em todos os dias que amanhece. Caros irmãos, a minha intenção é mostrar a vocês que a morte não existe, que todos os nossos erros acarretam prejuízos espirituais em nossas vidas, mas não nos afastam de Deus. Esse Pai justo e misericordioso está sempre nos oferecendo novas oportunidades. Hoje estou ao lado dos meus familiares, pois a minha família é imensa. Abraçada com Mãe Cândida e Pai Manuel, faço planos para o futuro. Meus olhos espirituais melhorados, meu coração refeito, posso respirar profundamente a essência do amor de Deus e compreender o amor dos espíritos voluntários que, como o monge Osiel e minha mãe terrena, deixaram seus tranquilos lares espirituais para ajudar outros filhos de Deus em terra. Olho para a estrela que se levanta na imensidão do céu, fecho os olhos e envio uma oração ao meu amado, que está lutando para salvar outros irmãos em terra. Pai Manuel acrescenta aos meus pensamentos. Doutor Marcos hoje fez uma cirurgia inédita. Muitos médicos da nossa colônia foram deslocados até lá. Continue orando. Vamos ficar esperando por ele aqui mesmo. Está tão gostoso esse cheiro de flores. A noite está muito bonita. Olha a lua cheia, que beleza! Sim, senhor. Vamos esperar pelo Marcos aqui. Ele não deve tardar para chegar. Olhem como a estrela está piscando. Ele está vindo. Em poucos instantes, Marcos surgiu em seu corpo espiritual, cumprimentando meus pais e beijando minha fronte. Ele nos contou a dura batalha que travou para salvar uma garotinha de um acidente provocado pela irresponsabilidade de um motorista bêbado. Meus pais pediram licença e afastaram-se, deixando-nos a sós. Eu falei do meu trabalho e ele falou sobre o seu dia. Passei algumas orientações espirituais sobre alguns assuntos que ele e Maria Eugênia precisavam expor como instrução aos médios que estudavam a doutrina. Já era tarde. Marcos se levantou e disse-me: Tenho que ir, Simone. Daqui a pouco é hora da Maria Eugênia também retornar. É bom chegar antes e esperar por ela. Nós nos despedimos alegremente. Ele voltou para seu corpo físico, eu voltei para minha casa espiritual. Meus pais me aguardavam sentados na cozinha tomando chá. Minha mãe, olhando para meu pai, comentou: Esses dois não se desgrudam, parece até eu e você. Meu pai, oferecendo-me uma xícara de chá, brincou: Minha filha puxou a mim, é romântica. Gargalhamos juntos, fomos descansar, pois um novo amanhecer viria para todos nós.